Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho de iluminação e como eu fotografo os tênis. Ou pelo menos como dá para vocês fotografarem ele dentro de casa e ele ficar bonito. Na verdade isso aí serve para qualquer lugar, mas dessa vez a gente vai focar só com a parte dentro de casa, já que não é para ninguém sair de casa. Então vamos lá. Primeira coisa, eu não vou fazer um on-fit do tênis, né? Então, sem foto dele no pé. Vai ser ele só em cima de algum lugar, pode ser em cima de uma caixa. Eu tô usando esse banco como exemplo só para facilitar e vocês entenderem um pouquinho da iluminação. Para mostrar bem o tênis, eu tenho normalmente duas opções. Eu prefiro mostrar ele a 45, um pouquinho mais de cima, ou ele totalmente de perfil, né? Que você vê toda a lateral dele. De frente, de costas, eu acho que não era um ângulo tão bacana. Eu acho que é legal para você ter uma ideia do tênis e tal, mas esteticamente não é uma coisa que vai funcionar muito bem, não vai chamar tanto atenção. A ideia é explicar como que funciona a iluminação, qual lado a iluminação deve ficar, ou qual lado ela vai ficar um pouco mais interessante. Então eu não vou focar tanto na composição assim do tênis. Eu vou usar ele a 45, porque eu quero mostrar ele inteiro. E como eu vou usar o par, eu vou fazer um pouquinho mais de cima para mostrar que realmente está o par ali, né? Que dá para ver os dois tênis. Primeiro vamos tentar entender o que é a luz dura e a luz difusa e o que diferencia as duas, qual é a característica de cada uma e para que eu vou usar cada uma. A luz dura é como se fosse a luz, tipo aquela luz da lâmpada que você tá vendo ela sem absolutamente nada. Quando você tem só aquele bulbo da lâmpada cru sem absolutamente nenhum nada, tipo é só o vidro, igual as lâmpadas incandescentes de antigamente. Ou quando você tá meio-dia e não tem nenhuma nuvem, aquilo lá é uma luz dura. E a característica principal dessa luz é que ela tem muito contraste. E o que é contraste, né? Contraste é a diferença entre o mais claro e o mais escuro. Então quando eu falo que tem muito contraste, a diferença do claro para o escuro é muito grande. Então é capaz da sua sombra ela parecer totalmente preta ou a sua parte clara parecer totalmente branca. E a gente pode usar a luz dura também para enfatizar a textura. No caso da camurça, por exemplo, ou do couro, a luz dura pode ser bacana, porque ela pode mostrar bastante dessa textura. E isso daí, lógico, vai também contar com o ângulo que a luz estiver incidindo no objeto. Isso é o que vai gerar a textura e o contraste. Já a luz difusa, ela é totalmente o contrário. Ela é uma luz que tem muito pouco contraste e ela é uma luz meio plana. Ela não tem muita diferença entre o claro e o escuro e ela é uma luz que praticamente some com toda essa textura. É uma luz que normalmente não tem muito brilho. Um exemplo de luz suave é quando você tem uma cortina e a janela, aquelas cortinas que ainda passam um pouco de luz, que ela é meio translúcida e a luz está batendo pela janela, passa por essa cortina e a luz que vai chegar na sua sala ou no seu quarto vai ser uma luz mais difusa. Nos exemplos que eu estou dando agora dos vídeos, eu usei um LED para mostrar tanto a luz dura quanto a luz suave. No caso da luz suave, eu usei um difusor na frente, que se vocês quiserem fazer em casa, vocês podem usar uma lâmpada de LED ou qualquer outra lâmpada que seja. E na frente vocês podem colocar um lençol ou aquelas cortinas de banheiro. Funciona. Agora vamos explicar um pouquinho dos ângulos que a luz pode incidir em cima do nosso objeto. Primeira, que é uma que eu não gosto muito, que é a luz frontal. Essa luz é a mais chata de todas, ela não dá muito contraste, não dá muito volume, mas ela vai iluminar todo o seu produto, todo o seu objeto. No caso, ele vai iluminar todo o seu tênis, mas como vocês podem ver, não tem muito drama, não tem nada, é só uma foto normal. Depois a gente começa a jogar essa luz mais a 45 graus, você vê que o objeto já ganha um pouco mais de volume, você vê que já tem um pouco mais de sombra, e a parte mais legal da iluminação é você criar as sombras mais interessantes, porque a sombra é o que dá o volume. E agora a gente começa a jogar ela mais para a lateral, você vê que já começa a criar muitas sombras. E agora a gente começa a jogar a luz um pouco mais pro fundo, não totalmente atrás do objeto, e a gente já vê que dá um certo recorte. Você vê que o tênis agora ele tá totalmente separado do fundo, mas a parte da frente está bem escura. Por fim, a gente tem o contraluz, que a luz está totalmente atrás do tênis. Funciona para algumas coisas, né? Legal que você tem esse recorte do tênis,
mas ele fica praticamente todo em silhueta. Então na frente eu teria que ter uma outra luz para poder deixar um pouco mais claro e mostrar o tênis. Tem uma outra situação também que eu posso jogar a luz de cima. Fica uma luz bem interessante, é uma luz bonita, não é uma luz que a gente está acostumado a ver todo dia. No caso da luz dura a gente até está acostumado, né? No sol do meio-dia é uma coisa bem normal, mas a hora que a gente coloca essa camada de difusão em cima, a luz já vem muito mais bonita. É uma luz que eu gosto bastante. É um pouco mais difícil de eu usar porque dá mais trabalho de montar, mas é uma luz bem bacana. E agora que a gente já viu tudo isso daí, vamos falar um pouquinho de uma outra coisa que a gente pode fazer para melhorar isso, que é a luz de preenchimento. É uma luz que vai basicamente clarear as sombras. Lembra daquela foto que fica bem legal com aquela luz de recorte no fundo, com contra-luz, ou aquela luz um pouquinho mais lateral ainda no fundo? Se eu colocar alguma coisa branca ou uma outra fonte de luz na frente, já é o suficiente. No caso aqui eu vou mostrar com um rebatedor, podia ser um pedaço de cartolina ou uma folha sulfite mesmo. Eu usei um rebatedor porque é o que estava mais fácil na hora, só para vocês terem uma ideia do que acontece. Isso daí é só com um pedaço de branco que eu coloco na frente do tênis. Também poderia ser uma outra luz. Eu evito usar uma outra luz, pode dar uma diferença de cor e às vezes pode ser um pouco mais difícil de você acertar a intensidade dependendo do que você estiver usando como fonte de luz. Se a gente partir do princípio que dá para fazer tudo isso daí só com uma janela, imagina esse difusor branco grandão aqui, como se fosse uma janela, e aqui na frente você só coloca um rebatedor para preencher essas sombras, a gente já tem uma foto bem bacana. Lógico que vocês também podem experimentar outros ângulos com a luz e o próprio tênis, e a ideia é bem essa. Essas daí foram só algumas ideias do que dá pra fazer. Com os difusores é sempre bacana, porque como vai ter menos contraste, você consegue trabalhar um pouco melhor a luz. E no tratamento também, foto não é só a parte de iluminação, não é só a câmera, tem todo o tratamento depois. Talvez eu crie um vídeo explicando também como eu trato essas fotos dos tênis, mas o mais importante além da câmera é a iluminação. Na verdade, a parte mais importante da fotografia é como você vai iluminar. E basicamente, se você tiver luz suficiente, não tem câmera que seja ruim. Lógico que vai ter diferença entre você usar o celular e uma câmera profissional. O fundo vai desfocar um pouco mais, e isso é uma coisa que é questão do próprio equipamento. Mas fora isso, uma coisa que conta muito vai ser a iluminação e a composição. Então o jeito que você posiciona o tênis e o jeito como você usa a luz é muito mais importante do que a câmera que você está usando. Então vocês podem tentar algumas coisas diferentes. Ia ser legal se vocês testassem algumas coisas, me marquem nas fotos se vocês quiserem, ou a gente pense em alguma hashtag para fazer tudo isso daí e eu tento compartilhar o que vocês fizerem. E é isso. Foi um vídeo bem curto, eu espero, eu não sei quanto tempo isso vai dar, eu não sei quanto tempo eu fiquei falando aqui. Então vamos só recapitular tudo. Para fazer essa foto do tênis, eu usei basicamente uma luz bem difusa, que poderia ser uma janela. Eu não usei uma janela porque eu estou fazendo esses vídeos à noite, então eu usei um LED para simular a minha janela. Eu coloquei o difusor para a luz vir mais suave e realmente parecer uma janela. A luz da janela vai vir muito parecida com isso. E na frente eu só coloquei um rebatedor, nada mais. E o resto foi basicamente um pouco de tratamento. Então aqui vocês têm o antes e o depois. Uma outra foto que eu gostaria de ter feito seria com a luz vindo de cima, só que eu estava sozinho e eu não consegui posicionar o LED em cima, segurar o LED e fotografar ao mesmo tempo. Eu não estou com tantos tripés em casa para poder fazer isso. Na verdade, acho que eu consigo fazer. Talvez eu poste essa foto no meio da semana. Eu vou dar um jeito de fazer isso daí. Eu acho que eu acabei de pensar em um jeito de fazer essa foto. Não sei se vai dar tempo de colocar no vídeo, mas durante a semana eu vou postar como eu fiz essa foto. E como diria o Kim, vai dar certo. E é isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não esqueçam de me marcar nas fotos, na medida do possível eu vou repostar todo mundo que me marcar. E é isso, fotografem, não saiam de casa, se for possível, e aprendam coisas novas.
hidratem-se e falou!